Atenção! A partir de agora, você vai ficar informado dos principais fatos e acontecimentos dos bastidores da política. Está no ar, Leriado no Rádio. Minhas amigas, a todos os ouvintes da capital São Luís, do estado do Maranhão e do Brasil, além fronteiras, pela plataforma do YouTube, já está no ar, Leriado Cast. Sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 7 de junho, período bom, período de São João, período de comidas gostosas. Mandar um abraço aqui para Barreirinhas, meus amigos lá na pousada Marina, sempre na escuta. Mandar um abraço para Codó, para o povoado São Joaquim, o qual o prefeito Zé Francisco ainda não consertou a ponte, deixando aí uma situação lamentável para todos os moradores. Mandar um abraço para Presidente Dutra, para Tuntum, a cidade onde o coração bate mais forte. Mandar um abraço para o prefeito Orlando, em Senador Alexandre Costa. Mandar um abraço para o prefeito Edésio Cavalcante, o homem das mudanças e dos acontecimentos na cidade do Abacaxi, Turiaçu. Mandar um abraço para Zé Doca aqui na escuta. Para Morros, presidente da Câmara Alzerina, também na escuta. Passo do Lumiar, para o meu amigo Zé Raimundo, que não perde o programa Leriado, sempre ao meio-dia. Hoje um programa especial. Desde ontem estávamos comentando sobre a presença de um especialista em direito eleitoral. Afinal de contas, esse é um período que tem surgido muitas dúvidas com relação ao que pode e o que não pode. E teremos a presença do Dr. Rafael Veras, advogado especialista em direito eleitoral e também especialista em processos legislativos. É isso aí, Leriado diferente, Leriado especial. Já estamos com as perguntas desde ontem, através do WhatsApp 989-9105-6523, recebendo as perguntas para tirar aqui as suas dúvidas com relação ao seu candidato, ao seu pré-candidato, à sua futura candidatura, ao momento das redes sociais, ao que pode e o que não pode acontecer. Você vai ficar sabendo hoje tudo sobre direito eleitoral no Leriado no Rádio. Toca aí, Mauro Blug. Você está ouvindo Leriado no Rádio. Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts. If you see things running through your head, can you call? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Programa Leriado, mandar um abraço aqui para o meu amigo, prefeito Bira, lá em Graçaranha, sempre na escuta. Bira tá candidato à reeleição, né, Bira? Doutor Remy, na cidade de Presidente Dutra, também deputado federal, homem forte.
A cidade de Caxias, Coroatá, Timbiras, sempre na escuta. Região dos Cocais. Axixá, disputa lá, vai ser grande Axixá. Vocês sabiam que Axixá é uma cidade que uma casa decide a eleição? Lá é o grupo da Júlia contra o grupo da Soninha. Disputa firme. Os nossos amigos lá do povoado, bairro Ruivais, sempre na escuta. Quero mandar um abraço especial para presidente Juscelino, Cachoeira Grande. Icatu, meu amigo, pré-candidato a vereador, buchudo taxista, na escuta do programa Lereado. Barreirinhas, já falei, Humberto de Campos, Santo Amaro, Tutóia, Paulinho Neves, Araioses, pegando a estrada aí, né? A galera de Chapadinha sempre na escuta aqui do programa Lereado, um forte abraço. Meus amigos, período eleitoral chegando, nós estamos na pré-campanha. Oi, Aranha? Não entendi, repita. Ah, tá certo. Vamos lá. Bota a vinheta do programa e vamos começar. Muito bem. Período eleitoral, pré-campanha. É um período que muitos candidatos, pré-candidatos na verdade, estão saindo dos seus cargos públicos. Essa semana nós tivemos aí em Pinheiro o Dr. Caio Ortegal, que era secretário de Saúde e é agora oficialmente pré-candidato na cidade de Pinheiro, na Baixada. Nós tivemos também o Zé, lá em Imperatriz, que era secretário de Educação, também deixou o cargo, na verdade, para poder concorrer e se dedicar oficialmente como pré-candidato da cidade de Imperatriz. Com relação a essa situação e outras, nós vamos conversar agora com o Dr. Rafael Veras. Dr. Rafael, chegue para cá, faça presente aqui à mesa do Lereado. Fique muito à vontade. Advogado, especialista em direito eleitoral. Rafael. E aí, Rafael, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo doutor Tiago, né? Boa tarde aí a todos os ouvintes aí do programa, do podcast aí, Lereado. Hoje nós estamos aqui, Rafael, fica muito à vontade, viu? Nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas. Aqui, na verdade, é um bate-papo, né? Muito descontraído, o programa Lereado é isso. E já recebi diversas mensagens aqui com relação a algumas dúvidas sobre o processo eleitoral como um todo. E nós vamos tentar esclarecer ao máximo mensagens do Maranhão todo e vamos tentar esclarecer ao máximo. Aqui presente, Dr. Rafael Veras, especialista em direito eleitoral e o nosso convidado do podcast. Eu inicio, Rafael, logo perguntando, me dê exemplos, porque muitas das vezes as pessoas perguntam, mas é especialista em direito eleitoral? Será que trabalha só nas eleições? Não, né? O especialista em direito eleitoral, além das eleições, lógico, do processo eleitoral, ele lida de que forma e de que forma mais comum ele pode aí auxiliar tanto os pré-candidatos, candidatos e, de modo geral, os próprios eleitores? Certo, Tiago. Muitas pessoas realmente pensam que a gente só trabalha durante as eleições, né? Mas, na verdade, é apenas o início do trabalho. Porque durante as eleições e até daqui a pouco para frente a gente vai falar da pré-campanha, né? Da pré-campanha e até a eleição é que acontecem os casos concretos, né? As situações em que o advogado eleitoral vai atuar perante os tribunais. E aí, esse processo, ele não dura só durante a eleição. A situação, o ideal seria que se durasse até as eleições, mas a gente sabe que não dura até a eleição. Então, o processo ele vai correndo, tem um trâmite, mesmo que de forma célere, que é na Justiça Eleitoral, mas ele tem um trâmite que muitas vezes ultrapassa ali esse período eleitoral. Então, o advogado eleitoralista, ele tem que acompanhar esse processo até após as eleições. Tanto é que o TRE mesmo tem aí diversas pautas de candidatos que foram de 2020, alguns eleitos, outros não eleitos, prestações de contas que até hoje são votadas e muitas das vezes
existem recursos, né, de certas decisões. Exatamente. Tem a primeira instância, que é o juiz de Exatamente. base lá no Muitas- município, depois vem para cá pro TRE. E aí muitas das vezes a gente vê, é eleito um candidato determinado, lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, essa candidatura cai. E ele perde o mandato. Então, por isso que a gente diz, durante a pré-campanha, a eleição é apenas o primeiro passo. E isso aí, o advogado ele vai acompanhando durante todo esse processo, que pode durar até 1 ano, 2 anos após as eleições. Eu vejo que cada vez mais a Justiça Eleitoral, doutor Rafael, ela vem se acompanhando, inclusive, os passos dos sabidões das eleições. Eu vou dar um exemplo. O que eu digo de sabidões? É porque muitas das vezes a gente sabe que existem a cota de gênero. E hoje, a maior responsável por derrubar mandato e campanhas são a questão das cotas de gênero. Essa obrigação de colocar mulheres como candidatas, muitas das vezes foi vista até mesmo com dificuldade em municípios pequenos para encontrar pessoas que pudessem participar do pleito. Aí colocavam a candidata, aí não fazia campanha, mas bora comprar um material. Aí já tinha a justificativa do material. Aí não o suficiente, o material participava das convenções. E isso tudo, a Justiça Eleitoral, ela vai acompanhando, né? Então, assim, o que pesa mais, que eu tenho visto nos julgamentos, é a situação de votação expressiva ou não. Mas qual é a razoabilidade dessa votação expressiva, por exemplo? Boa pergunta, Thiago. Isso aí o Tribunal Eleitoral, os tribunais eleitorais, eles vêm justamente vêm se atentando a essa questão. Hoje em dia não basta mais que a questão das mulheres, elas apenas participem ali da eleição, do processo eleitoral, de campanha, ali hoje as redes sociais, você faz muita campanha, entendeu? Dos atos das eleições. Então hoje em dia já se quer também, a Justiça Eleitoral tá de olho também na questão da votação. Inclusive na questão da proporcionalidade da votação, em relação à votação, o percentual de votação da mulher em comparação com o dos homens. Inclusive, o caso recente agora foi a questão da cassação, né, do deputado estadual, o Fernando Brade, com o deputado Wellington do Curso. Que justamente o voto divergente do desembargador que veio, o Ronaldo, foi justamente fazendo essa comparação, dizendo, não, ok, as mulheres participaram da eleição, mas as mulheres obtiveram apenas 1% de voto em relação à votação dos homens. Então isso aqui caracteriza, aos olhos da Justiça Eleitoral também, uma fraude aí em relação à cota de gênero. Então, nesse sentido, a Justiça Eleitoral também já está olhando essa questão da quantidade de votos, do percentual, a relação entre votos femininos e votos masculinos. Então é esse mais ou menos o parâmetro, né, que a Justiça tem utilizado dependendo da chapa, dependendo do partido. Exatamente. Né? Tem que se observar também essa votação, tem que se colocar mulheres que justamente participem, que tenham efetividade, que corram atrás de votos. Não botar mulheres apenas para preencher vagas. Então a Justiça Eleitoral está de olho agora em relação a essa questão também da votação. Eu não sei se o doutor Rafael acompanhou, mas eu tenho uma curiosidade. Vamos lá. Existem 3 casos na Justiça Eleitoral daqui, no TRE, com relação à cota de gênero e partidos diferentes. E 3 situações diferentes. O primeiro caso é do PSC, Fernando Brade e o Wellington do Curso, o qual foi decidido que a chapa perderia, é mais ou menos assim que se fala, né? Perderia, os votos seriam, né? O DRAP foi cancelado por conta da fraude, né? Seria cancelado. No entender da Justiça Eleitoral. No entender da Justiça Eleitoral. Então, desse processo ainda cabe recurso no próprio TRE. Isso, aí desse acordo ainda pode caber aí um desembargo de declaração, tá? E aí posteriormente vai para o TSE. Certo. Já o União Brasil, com o Neto Evangelista, foi tranquilo, né? Ele não teve problema, foi aceito. Aí o TSE já entendeu que não houve a fraude. O TRE. O TRE. Isso. Aí, no caso, o Ministério Público recorre para o TSE. Exatamente. Certo. E o Podemos, que ainda não chegou nem a julgar, né? Questão do deputado... Que é o Cascaria e o Leandro Belo. Aí estão botando quente
em cima do Ministério Público, o PSD, que é quem tem interesse diretamente na cadeira, tá botando em cima do representante do Ministério Público, assim como também do juiz, que acho que é o relator. Não sei, o juiz eleitoral, que é o Tassiano, né? Parece que é ele que tá sendo relator. Não sei. Então eu vejo assim, são 3 situações totalmente diferentes e curiosas, né? Porque assim, a pessoa que não acompanha o dia a dia do direito eleitoral, ele fica curioso, porque 3 situações parecidas são a mesma causa e o desfecho são diferentes. Tiago, justamente, porque assim, muitas vezes as pessoas não entendem justamente as nuances ali do processo, né? No caso, a questão do direito. Então, quando você vai analisar um processo, você tem que analisar caso a caso. Então, esses 3 processos, embora tenham uma roupagem da fraude de cota de gênero, mas aí você tem que analisar o caso concreto. Então, esses processos são processos complexos, que tem a instrução, tem toda uma tramitação. Então, ali tem a oitiva de testemunhas, tem diligências, tem obtenção de provas. Então, tudo isso é levado em consideração para você tomar uma decisão. Então, a partir do momento que se faz toda uma instrução processual, que aí vai para os julgadores, ali no TRE, vai para o plenário, que são 7 julgadores, eles vão analisar todas essas provas. Analisando todas essas provas, aí que eles vão chegar a uma discussão, logicamente, que é a porra de debater ali no plenário. Então isso aí tudo são situações, são casos complexos, que dentro da sua complexidade, os juízes vão dando seu voto. E é por isso que às vezes saem decisões diferentes. Muito bem. Doutor Rafael, agora sim. 2020 houve uma mudança na legislação eleitoral, que me parece que foi em 2020 que finalizou a questão das coligações nas candidaturas proporcionais, né? Exatamente. Para deputado estadual, deputado federal e vereadores. Já em 2022 foi permitido a federação. Eles se juntariam, não seria uma coligação, assim, a junção de partidos que teriam um compromisso de ficarem 4 anos unidos, não é isso? Me parece sempre que as eleições municipais, elas são laboratórios para os deputados federais. Testar, ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, bora mudar, vamos consertar isso aqui, porque quando chegar a nossa, não vai dar muito certo. E aí, eu te pergunto, para 2024, qual é a principal... Tem alguma grande alteração na legislação ou tem algo novo? Porque eu acredito que sempre tem algo novo, né? Mas qual é o principal ponto, assim, que a gente pode destacar para as eleições de 24 que mudou das de 2022? E, Tiago, tem até uma questão interessante que tu falou em relação à federação, que muitas pessoas não se atentaram. Lá em 2020, quando teve a questão das federações... Não, foi 22. Do 22, Então, quando teve a questão da federação, o que acontece? O pessoal só se atentou nas eleições para deputado. Teve a federação, ponto, vão ficar 4 anos juntos. Mas só que a partir do momento que você forma uma federação, isso tem um impacto imediato nas casas legislativas, na questão das comissões. E muitas pessoas não se atentaram para isso, porque a federação ela vai ficar 4 anos junto. Então, quando ela fica 4 anos juntos, ela atua como se fosse um único partido. Porque na coligação, antigamente, terminava a eleição, era desfeita a coligação. Cada partido atuava de forma separada. Mas com a federação, não. Eles atuam em conjunto como se fosse um único partido. Então, as comissões permanentes das casas legislativas, elas já teriam que se reformularem, fazer o cálculo ali da proporcionalidade partidária, considerando apenas a federação e não a individualidade dos partidos. Doutor Rafael, isso no interior, vamos lá. O caboclo tá me ouvindo lá em Amarante, em Mirador, que tá acompanhando aqui o nosso programa. Será que a Câmara Municipal lá tem essa noção lá? O cara que é do PT, ele não quer
Exatamente a como eu te participação falando. única. Não, isso aqui Tem meu algum- partido é PT, mas sabe que a federação é PT, PCdoB e PV. Isso, dá tem mais do PSDB com o Cidadania, né? Não, tem o Cidadania. PSDB com Cidadania, O tem PSOL com... o PSOL com a rede. Isso. Então isso aí eu observei em algumas câmaras que eles não se atentaram para essa questão. E nas Estavam fazendo errado. E nas câmaras que a gente presta assessoria desde 2022 a gente já vinha atuando nesse sentido, informando dessa forma, dá para seguir a forma correta. Em relação a outras alterações que tiveram aí, Eu tenho uma curiosidade, assim, os amigos que sempre trabalham pelo interior do estado, principalmente com a política no interior do estado, né? Eu converso com alguns amigos vereadores que tem, assim, porque o vereador é o representante do povo, é o para-choque, é né? o para-choque. E muitas vezes o vereador, aquele caboclo que tá lá dentro do povoado, é eleito. Aí vai pra Câmara Municipal para legislar, fazer leis. Me diga assim, tu já encontrou, assim, na tua atuação, eu sei que o advogado eleitoral, ainda mais você também que é especialista em processo legislativo, deve ter encontrado já muita coisa, assim, maluca aí pelo interior do estado, não já não? Hein? Já, Não precisa me Não vou citar dizer nomes. Não precisa me citar nomes e nem o município. Mas me conta alguma história aí curiosa que tu olhou assim e tu disse assim, rapaz, isso aqui é loucura. já, se eu não me engano, teve uma Câmara Municipal que eles aprovaram um projeto, deixa eu me lembrar aqui, Tem aquela lei do... foram alterar uma lei. Olha o seguinte, presta atenção, Thiago. Na hora que a gente vai formar uma lei Sim. municipal, vou fazer aqui uma lei municipal. Vamos lá, em relação àquelas fogos de artifício, questão da proteção dos autistas, dos idosos, dos animais. Faça um projeto de lei nesse sentido, tramita na Câmara, passa pelas comissões, vai para o plenário, é aprovado, vai para o prefeito sanciona e publica. Ok. Certo. Quando o prefeito sanciona, sai de projeto de lei, já se considera lei, ele publica, passa a valer. Certo. Então ali já não é mais projeto de lei, já é uma lei municipal. Certo. Vamos supor, passou ali 1 ano, 2 anos, há necessidade de se alterar essa lei, para se adequar a ela, aperfeiçoá-la. Certo. O que é que aconteceu nesse município? Ao invés deles fazerem um outro projeto de lei, porque o que é que acontece? Uma lei só é alterada por outra lei, Certo. de igual natureza. Lei ordinária altera a lei ordinária. Lei complementar altera a lei complementar. Resolução altera a resolução. Emenda a lei orgânica por projeto de emenda à lei orgânica. Então o que é que eles fizeram lá? Era uma lei ordinária e eles quiseram alterar essa lei ordinária. O que é que eles deveriam ter feito? Um projeto de lei ordinária para alterar aquela lei. Mas o que foi que eles fizeram? Projeto de emenda à lei. Fizeram o quê? É tipo uma PEC? Não, é Da lei uma orgânica? emenda. Não, é um projeto de emenda. Projeto de emenda. Ou seja, a emenda, ela só é feita pelos vereadores, mas dentro do trâmite do projeto de lei. Por exemplo, entrou uma lei, o projeto de lei, e dentro lá da discussão, eles querem alterar o projeto de lei. Então Certo. é através da emenda, uma emenda modificativa, uma emenda aditiva, entendeu? Ah, meu amigo, essa turma dentro de do lá não projeto de lei. entende. Ele não entende Entendeu? isso. Então, o que é que eles deveriam ter feito? Era um projeto de lei para alterar uma lei. Quando ela vira lei, só um projeto de lei pode alterar. A emenda, ela só vai alterar quando está tramitando, quando é um projeto de lei. Ele não entende, ele não vai entender o que é requerimento, o que é indicação, o que é projeto de lei. Tem muita gente que confunde requerimento com indicação, realmente. Vamos lá, fala aí, qual a diferença de requerimento para indicação? Requerimento é quando o vereador, ele tem a competência de requerer algum direito dele, alguma informação. Por exemplo, eu quero saber do prefeito informações sobre Licitação tal. Ele faz o requerimento. Por quê? Porque é de competência dele. Certo. Eu quero solicitar uma verba indenizatória, faço um requerimento de minha competência. A indicação é quando o vereador ele não tem competência para requisitar algo. Por exemplo, eu quero que seja asfaltada a rua do bairro tal. Ele não tem competência para É o determinar o executivo asfalto. que faz. É o executivo. Então o que é que ele faz? Ele faz uma indicação, prefeito,
olha só, eu tô querendo que você asfalte a rua tal, por isso, justifique fazer a indicação. Eu quero iluminação pública, quero postes, vai lá para Equatorial, indicação. Então, quando ele não tem a competência de realizar, ele faz a indicação. Quando ele tem a competência, ele faz o requerimento. Muito bem. Rafael, agora sim, doutor Rafael, nós estamos no momento de pré-campanha, né? E aqui eu tenho uma lista de atividades dos pré-candidatos que muitas das vezes tem dúvidas. Eu listei aqui para poder discutir um pouco com você, para que os nossos ouvintes, muitos pré-candidatos acompanham o programa Lereado, muitos eleitores também acompanham o Lereado, a galera que é interessada pela política, e as dúvidas vão surgindo. A primeira pergunta que eu te faço é tudo dentro da pré-campanha, certo? Tudo dentro da pré-campanha. Participação em programas, encontros, aqui no Lereado. Na pré-campanha, se eu convidar o Duarte, eu sou obrigado a convidar também o Braide, eu sou convidado a convidar também o Iglesias, o Fábio Câmara, ou isso é mais na campanha em si, dentro do período eleitoral? Isso, essa é uma boa pergunta, Thiago. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu posso falar uma coisa extremamente importante na pré-campanha? Claro, pra gente até orientar aí os ouvintes, os pré-candidatos. Thiago, assim, toda vez quando eu vou prestar uma assessoria para os pré-candidatos e tudo, eu gosto sempre de me preparar, entendeu? Aliás, e preparar eles é a questão da gente se precaver. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está... Porque em março começa a questão da janela. Abre a janela para quem tem... Já quem é filiado, já tem quem tem mandato, abre a janela, então pode trocar. E até abril, dia 6 de abril, você pode estar se filiando por conta dos 6 meses para quem não tem mandato, para quem tem mandato até 5 de abril. Então, o que eu falo para eles? Ao escolher os pré-candidatos, antes da gente escolher os pré-candidatos, vamos ver como é que está a questão dele, das certidões. Ver se estão todas negativas. Porque, Thiago, o que acontece? Quando chega lá na frente, para a gente registrar a candidatura deles, sempre aparece uma pegadinha, sempre aparece um contratempo. E aí vem uma certidão positiva, aí aquela correria para poder você tentar conseguir a certidão, reverter a situação, às vezes não dá tempo, então você perde ali um pré-candidato. Então o que eu sempre oriento? Quem vai ser pré-candidato, a gente já tem que fazer uma triagemzinha, vamos tirar as certidões, vai ver se está tudo certinho. Porque assim, eu vou dar um exemplo. Um município pequeno aqui no estado do Maranhão, são 11 vereadores. Então, no partido só pode sair 12 candidatos. Exatamente. Né? Se sai 12 candidatos, de cara, tem 5 que estão com problema com a documentação, já quebrou o partido. E quando a gente sabe que é uma realidade a questão também da candidatura feminina. E a dificuldade grande. Se for mulher, então, com problema na documentação, porque mulher, eles nunca deixam margem, né? Eles botam sempre a gente tem uma dificuldade para poder encontrar mulheres que querem sair candidatas. Infelizmente, né? Eu acho que a Justiça Eleitoral tanto a Justiça Eleitoral como os partidos políticos têm que intensificar, né, campanhas para encorajar as mulheres para poder sair ser candidatos, né? E aí a gente tem que sempre fazer isso. Eu costumo sempre priorizar essa questão de certidão já logo pra gente ver quem tem problema, quem não tem problema, para poder a gente já fazer esse filtro. Muito bem. E com relação ao pré-candidato? Pronto. Quando você chama um pré-candidato para uma entrevista, você também tem que dar oportunidade aos outros pré-candidatos, que é justamente a isonomia, né? Então você tem que ali estar chamando os outros candidatos para poder também participar. Mas isso tem na lei que me obriga? Na pré-candidatura? Também. Né? Também tem que dar essa oportunidade aos outros pré-candidatos. Porque já pensou você pegar um programa, tá o tempo todo chamando um determinado candidato A. Aí chama candidato A. Ele está sempre exposto ali na mídia. Então isso aí você acaba favorecendo, né, uma pré-candidatura. Embora seja na pré-candidatura, né? Embora seja na pré-candidatura também, você tem que estar atento a essa isonomia. Então, se eu assessoro um pré-candidato e de repente eu vejo que ele não teve ainda o espaço como pré-candidato conforme os outros
que são pré-candidatos também, ele pode buscar quem? Ora, a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, né? Exatamente. Se ele se Fazer sentir ali, formulário e tudo, ó, eu tô faz um requerimento. tá sendo desfavorável para mim essa situação. Exatamente. Teve um pré-candidato aqui em São Luís, Rafael, que ele questionou, inclusive, uma grande emissora, porque todos os outros pré-candidatos tinham ido, né? E até conversei aqui com o Minardi sobre esse assunto, mas o Minardi fez uma colocação muito boa. Porque todos os outros pré-candidatos que foram têm mandato. Tá entendendo? Então eles não foram como pré-candidatos. Eles foram entrevistados pelo mandato. E aí se falou sobre a pré-candidatura. É diferente, né? Mas aí você acaba dando uma brecha, né? Se você tá dando um espaço para pré-candidatura, também aí você tem um embasamento para também requerer o seu espaço. Olha, o homem da rosa. É bom ficar atento aí, viu? E, Thiago, outra coisa aqui também pra gente esclarecer o pessoal, porque o pessoal muito pergunta quando é que é o período de pré-campanha. Isso. Então a Justiça Eleitoral entende, né, que em regra a pré-campanha é no início aí do ano eleitoral, né, 1º de janeiro até o dia 15 de agosto. Aí a partir do dia 16 de agosto já entra mesmo a campanha eleitoral, que já é o período permitido para fazer a propaganda eleitoral. Eu tenho umas curiosidades e dúvida também de muitos eleitores e muitos pré-candidatos. É aqueles adesivozinhos de carro. Tô com o Thiago. Amigos de Thiago. Tem muita gente que agora, eu tenho visto uma turma aí que estão tirando, né? Estão tirando o amigo e o tô. Estão cortando os adesivos para botar só Thiago. Só Thiago, é aquele adesivo. Aquilo dali tem algum problema? Não, Thiago, assim, desde que não... Porque assim, na pré-campanha, o que você não pode fazer? É pedir voto. Tanto de forma expressa... pedir voto tanto de forma expressa como de forma implícita, né? Que é aqueles subterfúgios que você tem para pedir o voto. E também você não pode divulgar o número do candidato. Mas aí o que é e respeitar o tamanho do adesivo, que é o mesmo tamanho lá durante a campanha eleitoral. Tem isso, a pré-campanha? Também você tem que respeitar ali o tamanho. E aí o que acontece? Há várias decisões aí da Justiça Eleitoral e tem a questão das palavrinhas mágicas, né? Que... Tem uma pré-candidata lá em Miranda que ela foi multada. Porque ela, nas redes sociais, sempre colocava, né? Rede social é danado, né? Rede social é danado aí pra gerar multa. Ela colocava, pra melhorar a saúde, chama a fulana. Agora no período de pré-campanha. Olha, se você tá com dificuldade na infraestrutura, chama a fulana. Aí a Justiça Eleitoral entendeu que aqui dali ela tava, né? Porque existem algumas palavras mágicas que a Justiça Eleitoral justamente ela entende que aquilo ali é um pedido implícito de voto. Mas esses adesivos, geralmente, tô com o Thiago. Amigos de Rafael. Amigos de Thiago, amigo de Rafael, eu não vejo assim problema, tá? Pode ser feito e tu não vejo problema. Mas tem outras palavras mágicas, que aí a Justiça Eleitoral, ela entende que ali há um pedido implícito de voto. Agora mesmo, nós estamos acompanhando uma situação de um pré-candidato, que é o Dr. Iglesias, que vai disputar uma luta com o Alessandro Martins, né? Uma luta de boxe beneficente. E aí tá pipocando aí nas rádios, né? A chamada dessa luta e coloca o nome. Dr. Iglesias versus Alessandro Martins. E tem inclusive outdoors deles agora pela cidade aqui, a capital São Luís, né? Um do lado do outro, a foto de Iglesias. Isso aí é permitido tranquilamente, né, Rafael? Porque não tem conotação política nenhuma. Vamos lá. O outdoor, ele é proibido, ele é um meio proscrito. A Justiça Eleitoral não permite que seja utilizado como propaganda eleitoral, tanto na pré-campanha quanto na campanha. Certo. Só que aí existe aí a gente chama de indiferentes eleitorais. O que é isso? São situações que não têm conotação eleitoral, que aí você pode colocar no outdoor. Por exemplo, essa do Dr. Iglesias. Ali é uma divulgação da luta. Não tem nada, nenhuma referência à eleição, não tem conotação eleitoral nenhuma. Então ali pode tranquilamente ele se apresentar no outdoor para divulgar uma luta. Não tem problema nenhum. Por exemplo, na época da Covid, eu assessorava lá
um candidato a prefeito, e ele como médico, colocou o outdoor dele, a foto dele, o sloganzinho dele, e ali ele colocou umas questões sobre Covid, como se evitar Covid. E na época lá, o partido político contrário à sua candidatura Pugnou. entrou com uma representação, dizendo que era propaganda antecipada, né? A juíza lá julgou procedente a representação, nós recorremos, veio para o TRE também confirmou a sentença e nós fomos para o TSE. E lá no TSE nós conseguimos provar que aquilo ali não tinha conotação eleitoral nenhuma, não havia pedido de voto, nem de forma expressa, nem de forma implícita, e aí foi reformada a decisão e foi reconhecido indiferença eleitoral. Então, o outdoor, ele pode ser usado desde que não tenha conotação eleitoral. Uma outra exceção é no caso das felicitações. Por exemplo, Feliz Dia das Mães, Isso. Feliz Dia dos Pais. Pode botar outdoor? Pode botar o outdoor. Olha só. A Justiça Eleitoral reconhece como indiferente eleitoral. Tem um pré-candidato ali que uma vez botou desejo um 2024 perfeito para você. Aí o cara diz, prefeito. Aí de repente isso aí, não, isso aí de repente, né, pode... Não, mas ali é felicitações, Natal, aí não... Rafael, assim, e como é que funciona essa fiscalização para punir esses crimes eleitorais? É representação popular mesmo? Qualquer pessoa pode representar o Ministério Público, a Justiça Eleitoral? Como é que deve ser feito? Pronto. Durante a pré-campanha, Thiago, quem pode fazer essas representações de propaganda antecipada? É o Ministério Público, tem autonomia para isso, e os partidos políticos. Partido político e a federação. Eles podem fazer diretamente a representação. Pegar, fazer a ação e dar entrada no Justiça Eleitoral. O cidadão, ele não vai ter essa competência de fazer essa representação, mas ele pode fazer uma notícia de fato, comunicar ali ao Ministério Público, está acontecendo aqui uma propaganda irregular, e o Ministério Público vai analisar e entra com a representação. Ele pode ir diretamente no juiz, o juiz vai, encaminha para o Ministério Público, também pode ser feito dessa forma. Uma coisa que tem virado... Aí lá na campanha, Sim. quando após o registro de candidatura, aí o candidato também pode fazer a representação e o TSE disponibiliza o Pardal, um aplicativozinho que o cidadão ele só tira a foto e manda lá pelo aplicativo, chega lá no juiz e o juiz Me diz uma coisa. toma as medidas cabíveis. Chegou Semana Santa, sou pré-candidato. Ganhei, comprei um caminhão de peixe. Vou distribuir. Lá no Passo do Lumiar, lá no bairro Armindo Reis. Vou distribuir esse peixe. Obrigado. Vou distribuir mais de cesta básica. Porque só o peixe não dá certo. Tem que cozinhar o arroz e o feijão também. E aí? O que pode dar uma bronca? Thiago, com certeza isso aí. Principalmente para os candidatos aí da majoritária prefeito. O que acontece? Essa distribuição de brindes e também de programas sociais, ela é vedada durante o período eleitoral. A única exceção que tem, que é no caso da distribuição de cesta básica, de peixe, se já existe ali um programa de assistência social de anos anteriores e principalmente que esteja previsto nas leis orçamentárias. E aí, quais são as leis orçamentárias? Tem que estar previsto no PPA, tem que estar previsto na LDO e tem que estar previsto na LOA. Entendeu? Lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Mas se eu for vereador de mandato e tiver minha emenda parlamentar que eu destinei para a compra de cesta básica, eu não posso entregar? Não, aí, exatamente. Aí o que acontece? Tem que estar previsão isso, porque isso daí tudo, as emendas parlamentares que você faz é do ano anterior. Então você tem que comprovar tudo isso, que é de anos anteriores, que já estava previsto nessa situação. E aí tem que ter cuidado também o candidato na hora de entregar, porque muitas das vezes entrega e está lá associando ao voto. E aí você pode... Tá no lereado. E aí, além de uma representação por propaganda antecipada, você também pode pegar ali um abuso de poder econômico, se for muito grande, né? Abuso de poder político, se estiver utilizando a estrutura da prefeitura. Tem uma série de situações que você pode incorrer aí. As pré-campanhas estão cada vez mais parecidas com a campanha em si. Eu acho que o processo eleitoral cada vez mais
ele vai se adiantando. Eu vou dar um exemplo que quando termina a campanha de governador, parece que já começa a campanha de prefeito, né? Não tem mais aquele intervalo, a gente não sente mais nem aquele intervalo de um ano e tudo é utilizado como, não, é pré-campanha, sendo que tem um período certo da pré-campanha, não é isso? Isso. Agora sim, uma coisa que eu tenho observado ultimamente bastante é até jingle. Já existe jingle, doutor Rafael, de pré-campanha? É permitido também? Tiago, aí a gente também... Vamos lá, existem várias decisões aí na Justiça Eleitoral. Então, na pré-campanha, o que eu tenho visto aí, algumas decisões da Justiça Eleitoral, é que se esse jingle não tiver ali um pedido de voto, nem expresso, nem implícito, há permissão ali, de você usar ali esse jingle, tá? Agora, se ele tiver aí um pedido de voto expresso, de forma expressa, explícita ou implícita, aí já pode ser uma propaganda antecipada. Rapaz, aí tem que ter cuidado, né? Vai depender muito de juiz. Cada juiz é uma sentença, né? E aí tem a cabeça de questão... juiz, cada cabeça de juiz é uma sentença. Essa questão de ter uma subjetividade muito grande. É um perigo, né? Então, é um perigo. Mas aí agora tem as que ter muito empresas, cuidado. porque as empresas, né? Na verdade aí, as empresas que trabalham com marketing político, eles estão mesmo... Tem vários produtos aí que querem vender. Então é pré-campanha, vou pegar isso aqui. Já existe até, doutor Rafael, pré-candidatos fazendo carreatas. Vamos, vou te dar um exemplo. Tem um interior aqui no sertão do Maranhão que o pré-candidato vai visitar os povoados. E no momento que ele vai visitar os povoados, certo? Sai uma comitiva de carros junto com ele. Lá ele mata um boi, ele passa o dia fazendo churrasco, aí faz a reunião. E aí? Isso não pode ser uma campanha antecipada? Tiago, eu não recomendo fazer carreata, passear nesse período de pré-campanha, porque pode, grande chance de dar ali o reconhecimento ali de uma propaganda antecipada. Porque aí ele vai de casa em casa, aperta, abraça e tudo. Aí o videomaker fica lá filmando, batendo foto, aí joga nas redes sociais. Eu acho que assim, o cara fica na dúvida. Só tá faltando um santinho na mão, né? Verdade. Mas o adesivo, tô com fulano, tá lá, pregando na parede. Eu não aconselho a fazer carreata nem passear nesse período de pré-campanha, não. Uma coisa que me chamou bastante atenção, eu tive pouco tempo numa palestra, inclusive do TRE, é que me parece que agora shows e eventos para arrecadar recursos para determinada campanha está permitido. Pode. É isso? Pode. Assim como também vendas de camisa. Sim, isso aí ficou bastante curioso, né? É. Porque parece assim, há uma diferença. Eu posso vender uma camisa do meu partido, com o número do meu partido, mas eu não posso dar. Porque se eu entregar de graça, é brinde. Se eu não entregar de graça, se eu vender, aí eu tô angariando recursos para a minha campanha. É complicado isso aí, né? Vamos fiscalizar isso direitinho dá um trabalho. Aí vamos por parte. Essa questão de distribuição de camisas, o que acontece? A lei eleitoral, ela é clara, diz que não pode haver a distribuição de brindes. Então a questão da camisa, você não pode fazer qualquer tipo de propaganda numa camisa. Não pode. Mas aí existem exceções. Na campanha eleitoral, uma exceção. Na campanha eleitoral, você tem ali aquela sua equipe. Isso. E aí, a tua equipe pode usar a camisa. Com o teu nome, mas não pode ter o número nem pedido de voto. Uma exceção da camisa. Outra exceção da camisa. Se o eleitor, que não é pré-candidato, o eleitor, pessoa normal, eu, por exemplo, não sou candidato, sou pré-candidato, eu posso fazer uma camisa do Thiago. Posso fazer, não tem problema nenhum, porque eu fiz por livre e espontânea vontade. Aquela situação do Bolsonaro, né? Do Lula. Isso, eu posso fazer. Uma empresa, ela pode vender. Por exemplo, na época da campanha do Bolsonaro, tinha lá empresas vendendo camisas do Bolsonaro. Agora, o que acontece? Agora, muita gente quer burlar, né? Quer burlar essa questão das camisas. O que eles fazem? Faz várias camisas, aí vem uma representação, ele fala, não, porque essas pessoas todas... Perdeu o controle. A campanha perdeu o controle. Não, tiveram a mesma ideia. E fizeram por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. Aí, Thiago, vamos lá. Qual o juiz por favor, né? Que vai aceitar uma argumentação que 300 pessoas tiveram a mesma ideia? A mesma camisa, a mesma cor, o mesmo detalhe, tudo. Não tem como, não passa. Então, o que eu oriento? Evite fazer camisas. Camisa do partido pode, porque aí é uma questão partidária. Da equipe, né? Não, e até, por exemplo,
partido, vamos pôr, partido X, faz a camisa do partido X, por exemplo, o Republicanos, que é o 10, pode ter a camisa do Republicano, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é o nome de pré-candidato, de candidato ali, que não pode. Muito bem. Rafael, vamos agora aqui puxar as perguntas dos nossos ouvintes, que sempre estão aqui na nossa escuta. E ontem eu dei aqui o número do WhatsApp, e aqui eles já enviaram diversas perguntas. Vamos lá, aqui, gente aí, cara, quero agradecer aqui a participação da galera que é curiosa, né? Turma curiosa aqui em querer saber do que se trata a lei, de fato, nesse período de pré-campanha e a campanha que está chegando. Aqui nós temos Maria da Silva, daqui de São Luís. Como a Justiça Eleitoral lida com a fake news e a desinformação durante o período eleitoral? Certo. Existe um canal, doutor Rafael? Pronto. O que acontece? Quando há uma fake news, geralmente é com os candidatos, pré-candidatos. Então, como eu te disse, na pré-campanha, quem pode fazer a representação é o partido político, a federação, o Ministério Público. E durante a campanha, o candidato, o Ministério Público, o partido político ou a federação. E aí essa fake news, você, com essa representação, se tiver, por exemplo, em algum veículo de comunicação, por exemplo, na internet, está lá no Instagram de alguém, você pode pedir para retirar essa fake news, você pode pedir um direito de resposta e você pode pedir também ou uma aplicação de multa na Justiça Eleitoral. Você também tem a possibilidade de entrar também, aí é um crime também eleitoral, tá? Na seara criminal eleitoral. Aí há com a punição, a punibilidade na seara criminal eleitoral também. E se a pessoa se sentir ofendida e requerer uma reparação da sua honra, aí ela vai ter que procurar a Justiça Eleitoral para pedir uma indenização por danos morais. Aí só para frisar, na Justiça Eleitoral não há possibilidade de pedir o dano moral. Aí essa questão do dano moral, você vai pedir lá na Justiça Comum, na Justiça Estadual. É porque hoje as redes sociais, a tecnologia, né? O WhatsApp, meu amigo WhatsApp, doutor Rafael, WhatsApp, é uma febre nesse período eleitoral, nos interiores. É instrumento de trabalho de campanha, né? Sim, sim. É instrumento de trabalho de campanha. Eu converso às vezes com pré-candidatos que dizem assim, rapaz, eu tenho 20 grupos na minha pré-campanha. Cada grupo tem 300 participantes. Eu, rapaz, tu tá eleito. Mas se todo mundo votar em ti, qual é o bate-papo disso? Não, é somente minha pré-campanha. Não, mas aí é até uma questão interessante. A própria Justiça Eleitoral, Thiago, tem reconhecido que dentro desses grupos de WhatsApp, do Telegram, que são grupos privados que você faz, você pode, até na pré-campanha, você pode estar discutindo ali a questão do voto, pedir o voto diretamente para as pessoas. O que você não pode pedir voto é em redes sociais abertas. Por exemplo, Instagram, que é aberto. Você não pode estar ali pedindo voto na pré-campanha. No Facebook também, que é aberto ali. Aí você também não pode estar pedindo eu no voto. Particular, no particular, num grupo, você faz um grupo. Eu vou lá na casa do Dr. Rafael, vou um almoço, eu vou chegar e ele vai dizer lá para a esposa do Dr. Rafael, pros irmãos, pros parentes, pros tios. Naquele churrasquinho lá. Paz, eu sou pré-candidato, eu quero que tu vote em mim. A eleição tá chegando, aí não tem problema. É uma conversa privada ali que você tem, não tem problema. É tanto assim que no WhatsApp existem vários julgados já dizendo que ali o WhatsApp, conversa privada, grupo privado, você pode ali estar pedindo voto. Agora, às vezes a gente faz aqueles folders, né? Aquelas situações, aqueles vídeos, aí quando aquilo ali massifica, aí sim há uma possibilidade de punição por propaganda antecipada. Entendi. Aqui a Ana Costa de Caxias, mandar um abraço para Caxias. Ela pergunta, doutor Rafael, qual é a importância da prestação de contas na campanha eleitoral e como ela é fiscalizada? Pronto, isso aí é uma pergunta bem pertinente, né? A questão da prestação de contas, você tem que ter muito cuidado. Porque aí você faz, durante a campanha, você faz 2 prestações de contas. Uma bem no início e a outra no final. E ali, através da prestação de contas, muitas das vezes ali você encontra alguns crimes eleitorais, algumas irregularidades que podem ocasionar ações eleitorais que você pode até perder o seu mandato. E aí, Thiago, existe também até, vamos aqui desmistificar, né? Existe um mito aí em relação às contas eleitorais. Sim. Julgamento de contas.
quando as contas eleitorais são rejeitadas. Muitas das vezes as pessoas pensam, minha conta foi rejeitada, eu estou inelegível. Não, você não está inelegível. Você ali pode haver uma aplicação de uma multa, um ressarcimento para você pagar, mas você não está inelegível. Você vai estar inelegível se você não prestar contas. Então, é extremamente importante você prestar contas. Se você não prestar contas, você vai ficar inelegível durante o período da legislatura que você estava concorrendo. Vamos supor, é a eleição agora de 2024. A legislatura 25, 26, 27, 28. Eu vou ficar inelegível até 28. Até 28. E se você não prestar conta, até quando você prestar conta. Por exemplo, vamos supor, só para o pessoal entender, eu não prestei conta, começou 2025, eu prestei minhas contas em 2025 logo, no próximo ano. Mas mesmo assim, eu fico inelegível 2025, 2026, até 2028. Aí a partir de 2029, eu estou elegível. Mas se eu não prestei conta nesses anos tudinho, eu vou ficar inelegível até o dia que eu prestar conta. Interessante. E o que é interessante também, doutor Rafael, é que presta conta. Quem desiste, quem perde, quem ganha. Exatamente. Porque tem gente que é assim, não, eu desisti. Tem que prestar conta. Eu registrei minha candidatura, mas de repente eu perdi o apoio e desisti. Então eu não vou prestar conta. Tem que prestar Porque conta. eu não botei a houve banda um na registro rua. de candidatura. Eu não botei a banda na rua pra tocar, então eu não vou prestar conta. Eu não gastei com nada. Tem que prestar conta. Outro detalhe que eu já encontrei é que, às vezes, doadores de campanha, né? Doadores de campanha, eles são questionados depois na Receita Federal. Exatamente, porque fizeram doação ilegal. E aí tem até repercussão de eles... Tem a possibilidade deles ficarem inelegíveis por conta de doação ilegal. Eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha, uma vez, ela doou o carro dela. Carro antigo, 98. Ela doou na perspectiva de o candidato ganhar e conseguir um emprego pra ela. Tava meio quebrada. Ela pegou e doou o carro pra ser usado. Isso é venda de volta. É? A venda de volta, ela? Ela doou um carro numa benesse, é uma benesse, né? Não, ela doou o carro pra campanha, pra ser utilizado na campanha, né? Mas em troca de alguma coisa. Não. Ela não pediu nada. Ela apenas pensou, tipo assim, ele vai reconhecer o meu esforço, né? Não foi nada, assim, às claras, né? Cuidado. Foi somente dentro da perspectiva e do pensamento dela. Eu imagino, né? Ela sabe, ela tá escutando aqui. Então ela pegou e emprestou o carro dela pra campanha, né? E lá na campanha eles faziam uma colagem do carro e tudo. Aí na hora que o candidato ganhou a eleição, ele pediu os documentos dela e colocou aquele carro, né, o serviço do carro, como doação, assim como o serviço dela, de forma voluntária. Tá. Beleza. Ela quebrada, não tinha renda, não declarou imposto de renda. Mas houve um cruzamento De dados. da prestação de contas do candidato com a Receita Federal, o qual ela não fez a declaração de imposto de renda. Tipo assim, como é que tu não tem renda e tu doa o teu carro? Tu tá entendendo? Uhum. Então ela teve que justificar, porque assim, aquela doação, ela entra como valor. Ela entra como valor. Então tu tem que justificar, não, a minha doação foi de forma voluntária, eu emprestei o carro, e assim como o meu serviço, eu também não cobrei por ele. Exatamente, por isso que eu estou dizendo, em determinadas situações, essas doações, elas são irregulares e aí pode ocasionar até a inelegibilidade da pessoa que fez essa doação. É preciso ficar atento. E como principalmente, tem muitos casos, rapaz, Thiago, eu fico sempre pensando no interior do estado. Não, no interior do estado tem muitas pessoas que recebem benefício e são doadoras. Do Bolsa Família. Aí perde o Bolsa Família. Não, e pode ficar até inelegível. É uma situação que... Mas me diz uma coisa, agora me deu uma curiosidade. Se o cara recebe Bolsa Família e ele é candidato, ele recebe o benefício social e ele é candidato, e aí ele vai fazer prestação de contas e tudo, ele não corre o risco não de perder? Não, isso aí não tem nada a ver não. Tem nada a ver não, né? Não tem nada a ver não. Então vamos aqui continuar com as perguntas. Eu até perdi aqui o formato. Mandar um abraço aqui para Codó. Pergunte para o Dr. Rafael Carla Mendes como a tecnologia e o uso de redes sociais está influenciando as campanhas. Tiago, isso aí hoje eu acho... já tem uns anos, algumas eleições, que já se tornou uma realidade, né?
Por exemplo, lá a campanha do Bolsonaro, a campanha dele, ele ganhou muito por conta da questão da rede social. Então, hoje em dia, todo mundo está massificando a questão da rede social, né? É uma campanha barata, né? Você pode usar ali a rede social, você atinge várias pessoas. Agora tem que ter o cuidado, tanto na pré-campanha quanto na campanha. A questão do impulsionamento. Quem é que pode impulsionar? Quem pode impulsionar é o candidato, o partido político ou a federação. Pessoa física, por exemplo, eu que não sou candidato, eu não posso impulsionar a tua campanha ou a tua pré-campanha. Pessoa jurídica, tanto privada quanto pública, também não pode impulsionar a campanha de nenhum pré-candidato ou candidato. Então tem que ter todo esse cuidado. E outra coisa também tem que ter cuidado na questão dos valores gastos na pré-campanha quanto na campanha. Que aí tem que ser um gasto ali meio proporcional, não pode ser exacerbado ali na pré-campanha. Para não caracterizar um abuso de poder econômico. Muito bem, me parece que até o Google, ele não vai rodar o patrocinado. Porque de algumas campanhas. Teve a resolução agora, o TSE, né? Eles regulamentaram, né? E o Google não vai mais rodar esse patrocinado. Acho que somente o Meta. Muito bem, vamos para mais uma pergunta aqui. Lá de Chapadinha, Ricardo Moreira. Como funcionam as urnas eletrônicas? E quais medidas de segurança... Pronto. Ele quer saber aqui sobre a polêmica, né? Aquela polêmica que, inclusive, sobrou pro Bolsonaro. Aquela polêmica toda de dizer, de questionar as urnas, né? Me parece que ele fez uma reunião com embaixadores de outros países e aí, durante a fala dele, ele questionou a segurança das urnas. Você que é especialista e conhece muitos especialistas em direito eleitoral, essas urnas são seguras, né? E, Thiago, eu não vou entrar na discussão política se ela é segura ou não. O que a gente pode dizer aqui, relatar, é a questão do procedimento, né? Então, essas urnas... Há um procedimento que a Justiça Eleitoral ela convida os partidos políticos, os candidatos, para estarem olhando todo o procedimento ali da montagem, do lacre, da urna, de todo o procedimento de como vai ser montada a urna, até chegar o momento em que ela é lacrada totalmente e é preparada para levar para a eleição. Então tudo isso é publicizado. Os partidos políticos são convidados, os candidatos são convidados, os advogados dos partidos políticos, todos têm acesso a todo esse procedimento. A lei da ficha limpa continua firme. Chegou para ficar mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que todo mundo é favorável à lei da ficha limpa, né? Aí tem também aí alguns que sempre acabam recorrendo. A gente lembra aí pessoas que foram demitidas de serviço público, aí recorre na justiça. Vários juízes aí tem a questão das liminares, né, para a pessoa concorrer. Mas me diz uma coisa, eu sou candidato, estou sob uma liminar. Agora mesmo o caso do, não sei se tem acompanhado, do Emetério Eba, deputado. Ele estava dentro da questão da lei da ficha limpa e tinha uma liminar, saiu o candidato, mas depois no julgado perdeu essa liminar. E aí, durante o mandato, o cara perde ou não perde? Vai depender muito do caso concreto, né? Vai depender, porque aí eu não tenho acesso aos autos, aí não tenho como estar opinando sobre o caso especificamente aí do deputado Emetério Eba. Mas aí é essas questões, né? Quando você tem ali uma condenação por algum motivo, por exemplo, uma improbidade administrativa, você está inelegível, mas aí você consegue uma liminar na justiça comum, tá? E aí você vai como candidato. Aí vai como candidato sob júdice. Até ser julgada essa situação na justiça comum, se cai ou não cai a liminar, você está concorrendo, você é eleito, vai indo até o final do julgamento. Muito bem. Finalzinho de programa. Quero aqui agradecer a todos os participantes. Quero aqui agradecer ao Dr. Rafael Veras. O nosso muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje no programa Leriado. Programa Leriado diferente. Eu vou aproveitar e conversar com o Marcelo Minardi para que possamos trazer mais colegas aqui da área do direito para poder tirar nossas dúvidas. A ideia é depois também falarmos sobre consumidor, falarmos sobre direito de família, falarmos sobre direito tributário. E hoje estamos falando sobre direito eleitoral. Vou convidar outras vezes, Rafael. Foi muito bom, tenho certeza que tirou a dúvida aí de
muitos amigos e gerou, talvez, a vontade de outros tirarem suas dúvidas. Depois, o doutor Rafael vai voltar aqui ao programa Lereado, outras vezes vai ser nosso convidado, para poder aqui, né, esclarecer muitas coisas. Afinal de contas, é um leque gigantesco o direito eleitoral. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, Thiago. Queria agradecer aí o convite, né? Estou à disposição quando precisarem. Posso retornar aqui. Queria também agradecer toda a audiência aí do podcast Lereado. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. É isso aí. Programa Lereado chegando ao final. Deixar um forte abraço. Semana que vem estamos de volta. Sempre de segunda a sexta. Com as bênçãos do Supremo Deus. Tchau e obrigado. Who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts.